o nosso papo de publicitário de hoje está com Pedro Guarilha, egresso do curso de Publicidade da Universidade Católica de Petrópolis, estudante da primeira turma de Comunicação Social. Nosso curso se iniciou em 2016 e você se formou em 2019.2. E aí, me conta, como é que foi o seu ingresso no mercado publicitário depois de formar, sair do TCP? Foi uma experiência peculiar, né? Eu já tinha trabalhado em alguns lugares já enquanto eu estava fazendo a faculdade, né? Trabalhando como estagiário. E como você disse, né? 2019.2, né? Em 2020 o mundo nunca mais foi como conheci, né? Então, eu logo depois, ali em finalzinho de fevereiro, março, iníciozinho de março, eu comecei a trabalhar na firma Criadores, no estúdio criativo aqui de Petrópolis. E aí, por volta ali do dia 12, 15 de março, eu já estava remoto já, sem saber o que ia acontecer, né? E tô desde então aí, já faz 5 anos trabalhando remoto. Pois é, como é que é essa experiência de trabalho remoto? Né? A despeito dessa experiência muito breve, né? De estar na presencialidade, você até teve algumas experiências enquanto estudante, né? enquanto universitário, esses 5 anos, né? Eu sei que você tem casos assim, interessantíssimos, que independente de você estar contextualizado num ambiente de agência clássico, você desenvolveu belos projetos, inclusive ganhou um prêmio. Como é que foi isso? Exato. Eu fiz um trabalho para uma multinacional farmacêutica, a Lilly, né? Ela talvez não seja tão conhecida no Brasil, mas ela, se eu não me engano, é a fabricante da Mondial. Então, né, esse mundo aí desses remédios novos, né? Lilly farmacêutica, se não me falha a memória, Mertiolate, não é Lilly? Eu acho que é acho Lilly. Sim. Nossa, marca... Quase que diria eu, quase que secular, mas enfim. Exato. Né? E aí eu participei de um trabalho que foi encomendado por eles, foi um trabalho no estúdio que eu estava trabalhando, a Flavor, lá de Curitiba, junto com uma agência de publicidade que é especializada em cases de saúde e tal, que é a Área 23, uma agência dos Estados Unidos. E a gente tinha o trabalho de fazer a parte toda visual de um documentário curto ali, de 30 minutos mais ou menos, sobre alguns avanços da pesquisa do Alzheimer. Então foi um documentário feito pela Lilly, pela Eli Lilly agora, e a gente fez esse projeto. Né? Eu participei de uma parte desse projeto, porque é um projeto longo, é um projeto trabalhoso, tem muita gente envolvida, fui uma pecinha ali do momento, né? E aí a gente preencheu a premiação lá do Latin Design Awards, né? Latin American Design Awards, que é considerado assim, o prêmio de design maior assim, da América Latina, né? Cases gigantescos, assim, empresas enormes que participam, né? E aí a gente ganhou, na verdade, 2 premiações, tecnicamente. Né? A gente ganhou prata como melhor trabalho em design gráfico e também a gente ganhou pela votação popular como melhor trabalho na categoria de design gráfico. Assim. Foi uma grande surpresa, assim, foi o primeiro ano que o LAD Awards teve essa votação popular. Marcou histórico, porque foi a primeira vez que a categoria se enquadrou e vocês arremataram o prêmio. Exatamente. É muito legal assim, receber não só a premiação, porque para quem está na área de criação, no design, é uma premiação que a gente olha sempre, todo ano a gente dá uma olhada para ver o que está acontecendo, porque tem muito contato com estúdios Venezuela, Colômbia, Brasil, toda a América Latina. Né? E esse prêmio da votação popular é muito interessante porque é a comunidade votando, né? Então fico bem grato de poder ter participado desse projeto com tanta gente, fiz reuniões em inglês, apresentação para o pessoal, para os gringos, né? Foi bem legal, foi uma experiência bem legal. Como é que você tem o perfil, você é criativo, né? Como você se integra, por exemplo, as demandas, os trabalhos que surgem, você estando remoto? Como é esse processo criativo, você estando
solitário em termos, diríamos assim, em termos físicos. Você, como se dá esse processo e como você se sente? Porque a gente tem uma tendência a ter essa coisa da dupla de criação, do trabalhar junto. Tem aí um momento, assim, um gap, que é um momento do silêncio, né, de um trabalho individual. Como é que se dá isso? Olha, eu acho que no trabalho remoto, no geral, existem algumas adaptações, obviamente, que devem ser levadas em consideração, né? E naquele momento, em 2020, ninguém sabia por quanto tempo ia ser isso. Não sabia que ia ficar 5 anos trabalhando nisso, né? Então, foi uma construção lenta e gradual ali de entender o meu processo criativo dentro desse não ambiente quase, né? Eu sempre prezei por ter um espaço específico para trabalhar, então tem um escritório, para mim foi a coisa mais importante, né? Porque o momento de descanso, o momento de ócio também é muito importante, né? Então, poder fechar a porta do escritório e ainda estar em casa, mas em outros ambientes, poder habitar outros ambientes é muito interessante, né? Mas, para que isso aconteça, não só individualmente, mas de forma colaborativa com todo mundo, é necessário algumas coisas, né? Então a gente, lógico, né, aumenta a quantidade de reuniões, aumenta a quantidade de relatórios, né? Tem que ter uma documentação das coisas. Então, assim, hoje em dia, por exemplo, um simples briefing para mim, textual, ele é muito difícil de trabalhar. Porque a letra fria ali do briefing, eu não consigo entender a ênfase de um cliente. Então, eu sempre prezo por fazer reuniões. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, eu tento ser breve também, mas é necessário esse contato visual e audiovisual, seja com clientes, seja com colaboradores, seja com outras pessoas que estão envolvidas ali, né? Já estive na situação de ter que fazer demandas, já estive na situação de ter que liderar outras pessoas em uma equipe, então o processo ali falado é muito importante, né? E como é que, por exemplo, passados esses 5 anos, você hoje ainda está em home office, né? Por quê? É uma escolha ou você acha que é uma tendência do mercado, né? Esse retorno ser raro, ser muito pontual? Por que você continua? É uma escolha sua, uma opção sua? A forma como você trabalha? Atualmente eu diria que é uma escolha consciente, assim. Porque a vantagem disso é poder estar trabalhando para outros mercados, até fora do país. Que, aliás, é uma coisa, né, que você tem os teus jobs são mais internacionais do que nacionais. Eu tenho alguns trabalhos internacionais, assim, nos últimos 2 anos, assim, fiz muito trabalho fora do país, né? E tem essa vantagem, né? Tecnicamente posso estar em qualquer lugar, mas existem certas perdas, com toda certeza. Então, não seria categórico em dizer que home office é a melhor coisa. Depende, né? Acho que na nossa área de publicidade, acho que a palavra que mais se fala é depende, né? Então, sim, é uma escolha, principalmente nesse momento atual, que estou trabalhando de forma independente, né? Trabalhando especificamente com branding, fazendo estratégia, fazendo design de marca. E eu consigo atender clientes como da França, por exemplo, que eu estava atendendo recentemente, um cliente da Califórnia, né? Como é que eles te encontram? Como é que é esse processo? Porque eu percebo, pelo que nós até estávamos conversando, você prospecta menos, eles vêm mais até você. Como é que se dá esse processo? Esse processo agora, atualmente, trabalhando de forma independente, é uma situação que de fato acontece isso, assim, é muito mais... Clientes vêm até mim do que uma prospecção ativa, né? E é muito baseado em rede social. Muito baseado em rede social. Então, a presença, assim, e aí eu falo por conta própria porque eu tenho uma dificuldade de fazer essa presença em rede social, né? Você tem um perfil discreto? Sou uma pessoa um pouco mais discreta, assim, né? Prefiro assim, né? Mas é importante que somente as plataformas são específicas, né? A gente tem o Behance, né? Isso é uma coisa que eu sempre vejo alguns designers e criativos iniciantes assim, utilizarem muito a plataforma do Behance como um repositório, mas ele não é isso.
Isso é importante. Para além de um repositório, acho que existe aí um exercício que tem que ser feito. Sim, com certeza. É uma rede social, como qualquer outra. Então, ele tem algoritmo, principalmente agora, teve algumas mudanças recentemente na plataforma que aumentou o processo de algoritmização, né? Vamos colocar assim. Então, é necessário ter um apreço muito grande pelo Behance e, assim, entender como que a plataforma é utilizada por outros profissionais, né? Agora tem o Behance Pro, por exemplo, que é um serviço pago, onde o seu perfil aparece para outras pessoas, você é indicado para outras pessoas, né? Então, se você responde em menos de 24 horas um cliente que te mandou uma proposta, você vai ganhar um rankzinho a mais ali no Behance. Então, assim, utilizar o Behance como repositório, eu acho que talvez até um desperdício de tempo, sinceramente. Não, e fazer críticas e terceirizar responsabilidades dizendo que a plataforma às vezes não funciona. É porque não se trabalha ela devidamente. Exato. E assim, como qualquer outra plataforma, é difícil entender de forma exata, não existe um playbook, né? Não existe um manual de como utilizar isso. Então, é um pouco de tato, é um pouco de estudo, é um pouco de consistência também, estar ali sempre seguindo outras pessoas, utilizando a rede social, comentando em projetos, seguindo pessoas, né? Tanto que tem muitos estúdios muito grandes assim, que tem perfis no Behance. Tem Anne Walsh, né, que é um estúdio de design lá de Nova York gigantesco, um clássico, assim, tem perfil lá, tem, se eu não me engano, até a Pentagram também tem. Então, assim, tem muitos players muito grandes no Behance. Então, entender como é que funciona a plataforma e entender como que você vai colocar o seu case ali é algo muito precioso. Então, tem que ter um entendimento de como que isso vai funcionar, né? Até storytelling, de fato. Assim, né? Porque, por exemplo, o Behance, ele premia os projetos que são colocados, né? Existem várias galerias, né? Tem uma galeria de design gráfico, de fotografia, de brand não, mas tem várias outras, tem de ilustração, tem de várias coisas. Então, se você tiver um projeto que está muito bem estruturado, que deixa muito claro como foi o processo, né? Qual que foi o problema e qual foi a sua solução. E se a sua solução foi acertada ou não, você tem grandes chances de ser premiado pela plataforma. A premiação que eu digo é um selo, né? É um selo que é importante. Que é importante porque, do outro lado, que às vezes é até uma certa crítica, talvez, que eu tenho para alguns designers e o pessoal da área da criação, é não ver o outro lado do cliente, né? Então, o cliente, quando entra no Behance, tem cliente de todo lugar. Tem brasileiros que entram lá, tem gente de fora, tem muita gente dos Emirados Árabes, assim, tem muita gente. O cliente, quando entra na plataforma, ele vê justamente essas galerias. Então, se ele está procurando um ilustrador, ele vai clicar na ilustração, na galeria de ilustração, e vai ver os projetos que estão ali. Quer dizer, para além, porque às vezes, né, falando aqui, os publicitários mais jovens colocam toda a força só no processo criativo, no resultado final. Mas existe aí uma preocupação, e aí nos caminha um amadurecimento, né, de que é um conjunto. Né? E esse conjunto da obra caminha muito para o que você, neste momento, até está fazendo mais. Que vai para além dessa concepção gráfica, visual, para uma entrega mais ampla e mais sólida. Fala um pouquinho sobre isso. Eu sempre tive um apreço muito grande por entender os trabalhos de forma mais holística. Desde o processo na cabeça, quase assim, de um cliente, como que ele entra em contato, o que ele quer, o que ele procura, até essa cauda longa, vamos colocar assim, desse projeto, até a publicação do case, ou colocar, né, numa premiação, enfim. Então é um processo muito mais longo do que, de fato, ali, o recebimento de um briefing, fazer ali, né, eu falo do designer platônico. O designer platônico recebe o briefing, aí ele entra na caverna, aí ele fica lá, o processo criativo dele lá se esconde, ninguém pode encostar nele, né, e aí daqui a pouco ele aparece com uma solução genial. Mas ficou dias sem falar com o cliente. Isso é uma lenda, né? É uma lenda, assim, esse designer genial, o novo salvador Dalí, isso não existe, né? Então,
é muito importante ter noção desse processo todo de forma holística e entender que cada momento desse processo vão requerer ferramentas diferentes, né? Então, é necessário ter um entendimento, e isso, muito claro, com experiência. Com experiência que você vai agregando essas ferramentas aos pouquinhos, né? Com o curso, com o próprio trabalho, você vai agregando essas ferramentas de pouco em pouco para poder ter um controle, assim, ou até uma previsibilidade maior do processo todo. Assim. Eu arrisco a dizer que, por exemplo, dos meus trabalhos de marca, deve ter uns 2 anos, assim, ou mais, que eu não tenho uma refação completa, ou uma grande alteração, ou um feedback do tipo, não era isso que eu queria, sabe? Porque, em vez de me esconder lá na caverna e sair com um trabalho incrível, assim, genial, um baita conceito e tal, não, eu prefiro ter o cliente mais próximo, né? E acompanhar com o cliente esse processo todo e ter esses momentos de troca. Porque no fim das contas, na forma prática, quem vai aprovar e quem vai aceitar e quem vai utilizar a marca, por exemplo, que eu estou fazendo, é o meu cliente. O cliente tem essa disponibilidade? O cliente consciente, ele tem essa disponibilidade? Ele mostra essa disponibilidade? Porque eu ouço às vezes assim, o cliente não tem tempo a perder, e aí é uma escolha do cliente, e aí já tem que chegar com a solução pronta. Para esse interlúdio, né, esse período por favor, vamos sentar de novo, eu tenho mais uma questão. Ele tem essa disponibilidade? Olha, assim, depende muito do cliente, né? Quando a gente está falando de Vamos falar do cliente internacional, porque eu acho que tem uma coisa também que é cultural. Sim, absolutamente. Os clientes brasileiros geralmente gostam de ter esse contato um pouco mais próximo, eu sinto. Principalmente quando a gente está falando de microempreendedores, pequenas empresas. Porque estão muito mais envolvidos no processo todo e querem ter um pouco mais de compreensão do que está acontecendo, né? Quando a gente está falando de uma equipe de marketing muito grande, quando a gente está falando de outras pessoas envolvidas, assim, o cliente, na verdade, ali é um gerente de marketing que você está tratando, pode mudar um pouco o relacionamento, mas eu ainda assim acho importante fazer isso, né? Eu tive um trabalho que eu fiz pelo Canadá, junto com a equipe lá da Flavor, que foi todo um processo. Esse de posicionamento que você falou, desse caso. Então, chegamos a comentar. Vai. Isso, exato. É uma empresa de 20 anos de história já. Eles fazem peças de carro, assim, e peças de carro que chamam para preparação, né? Carros tunados, essas coisas assim, né? As peças mais específicas para quem é muito apaixonado por velocidade, né? Um carro, moto. A gente via case lá de barco, sabe? Barco tunado, corrida de carros, né? Enfim. E a gente tratou justamente com uma equipe de marketing, né? E era curioso porque o diretor de marketing era brasileiro, então pessoalmente com ele eu falava português, mas todo o resto, todas as outras reuniões eram em inglês, assim, né? E quando a gente mostrou para o cliente que o processo seria dessa forma, a gente vai fazer uma etapa ali de fazer um debriefing, por exemplo, uma coisa que eu fui aprendendo ao longo do tempo. Porque, como eu disse, né, receber o briefing ali, a letra fria, às vezes é difícil entender o que se passa na mente do cliente. Então, às vezes é necessário, por exemplo, fazer um debriefing, né? Ou internamente, a gente discutir o próprio briefing, ou discutir até com o cliente, fazer esse debriefing, né? Por exemplo, poxa, isso aqui, o que você quer dizer com isso aqui? O que pode ser interessante? Uma reinterpretação, né, do que está escrito. Exato. E quando o cliente entende que esse processo vai ser dessa forma, eu acho que ele se sente um pouco mais proprietário da marca que ele está construindo. E o resultado do caso desse da Vibrant, como é que foi? Foi um resultado muito grande, assim, acho que foi um dos trabalhos mais extensos que eu fiz, assim, porque a gente teve a oportunidade de fazer pesquisas internamente com pessoas que trabalhavam na empresa. A gente fez pesquisa com os clientes mais expressivos, porque eles também tinham um sistema meio B2B, assim, eles não vendem para o cliente final, né? Então a gente trabalhou com montadoras, com o pessoal que trabalha, até mecânicos, por exemplo, que são clientes fiéis da empresa. A gente fez uma pesquisa com eles também, para além da famosa pesquisa, a Desk Research, né?
Então a gente teve todo um trabalho de diagnóstico, marca 20 anos de história, para entender qual que eram os problemas, né? Fazer a análise SWOT. Né? Quer dizer, publicitário precisa, né, conhecer, precisa dominar. A gente falava tanto isso na sala de aula, e às vezes os criativos... Não, e até um parêntese que, assim, é muito importante isso, em ter essas ferramentas de trabalho, né? A análise SWOT eu uso bastante, assim, que é uma ferramenta muito simples, uma ferramenta muito útil e que o cliente consegue entender também, e aí é aquele momento que você vê o cliente pensando assim, nossa, eu não tinha pensado dessa forma, né? Principalmente quando a gente está falando de cliente PNLs, né? Então... Vir com um planejamento estratégico, se conhecer, já ajuda bastante o profissional. E o brand também está umbilicalmente conectado ao marketing, né? Essencialmente. Então, entender toda essa área, assim, entender as ferramentas disso assim, tem sido muito útil para mim, principalmente hoje em dia, assim, nesse foco da minha carreira em branding. E o que você levou para a tua vida do curso? Olha, para mim, a maior vantagem da faculdade é poder, e digo especificamente da UCP, tá? É poder ter contato com muita coisa, tanto na prática quanto na teoria. Assim, eu acho que a tendência que eu vejo, como eu me sinto, como um profissional mais completo em ter mentalidade sobre o que eu estou fazendo. Eu vejo muita gente que trabalha na área, que veio sem, às vezes, um conhecimento de faculdade, que vem de vários outros lugares, por exemplo, assim, mas eu me sinto numa capacidade assim, de entender um pouco mais do que eu estou fazendo, ser um pouco mais dono daquilo e justamente utilizar essas ferramentas de marketing, de publicidade, né? Ter esse contato. Tem uma outra vantagem muito grande também com a faculdade, que é o network. Porque no momento que você está na faculdade, tem várias pessoas que estão ali, né? Que estão pelo mesmo motivo, né? Então, cara, dá para sair daqui criando uma agência. Você tem um network de pessoas que estão construindo junto contigo a mesma coisa. Até com competências diferentes que podem se somar ao seu projeto de vida. Absolutamente. Então dá para empreender aqui dentro. Né? Deixa eu te falar uma coisa que eu me lembrei, você está falando aqui. Eu me lembrei daquele caso maravilhoso, lindo, encantador da comunidade das meninas. Que você criou uma identidade visual. Para eles e depois a gente teve veio uma resposta. Conta, que acabou a gente... Você lembra daquela foto linda, maravilhosa, né? Lembro. Como é que foi aquele processo criativo? Foi assim, encantador. Olha, se não me falha a memória, era um trabalho que a gente foi fazer, né, da comunidade católica de Jesus Menino, né? E a gente foi conhecer o espaço, né? Era um trabalho que a gente tinha que gravar um vídeo, se não me engano. Mas não estava no escopo do trabalho, se não me engano, fazer essa identidade visual. Eles não percebiam que havia necessidade, né? Também não. Assim, não era nenhuma uma demanda deles. Né? E aí vamos colocar assim, eu aproveitei a situação para poder exercitar esse lado meu, que eu sempre gostei de trabalhar com marcas. Né? E foi uma grata surpresa, porque eu até recentemente fui ver o Instagram deles lá, o site. Eles usam até hoje a minha marca. E justamente eu vi essa foto, né? É uma foto muito curiosa. Eu não sei se outro designer já passou por isso. Mas foi uma experiência, acho que foi o melhor prêmio que alguém possa ganhar. Eu acho que foi realmente, um grande prêmio. Conta o que foi. A foto basicamente é o Papa Francisco, né? Falecido do tempo, com uma caneta Bic na mão. E parece que ele está indo autografar uma camisa com o logo da comunidade. Eu fiquei piada. Então, assim, é muito peculiar, é muito curioso. Assim, eu não sei quando que eu poderia ter passado uma experiência próxima a isso. Né? E só a UCP que ia poder proporcionar uma experiência dessa. Assim. Foi muito especial. Quando eu vi, fiquei muito emocionada. Eu acho que é um prêmio abençoado, até porque um trabalho que a própria agência faz, né, sempre pensando no terceiro setor,
vocês se engajaram e assim, eu vou pedir depois para colocar a identidade visual, que é uma coisa muito encantadora, né? Que você capturou o conceito do Jesus menino, né? Ficou muito lindo. E assim, tem uma coisa curiosa que eu estava vendo esse trabalho recentemente, né? Ele não está mais no meu portfólio, no Behance, assim, porque já faz alguns anos, né, que eu fiz, então é curioso, porque quando eu olho para ele, eu vejo assim, que se fosse o Pedro de hoje, faria completamente diferente tudo. É mesmo, eu digo que ele está irretocável e assim, atemporal. Eu já ia dizer isso para você. Talvez o logo, eu ainda gosto do logo, do desenho do logo. O logo, para mim ele é atemporal, intocável, impecável. Mas o Pedro de hoje faria diferente, mas eu me sinto muito feliz que o Pedro do passado fez isso. Tinha feito esse trabalho. Então, é muito bom olhar para trabalhos do passado, assim, ter essa noção de hoje eu faria tudo diferente, porque tinha experiência, anos de trabalho com isso. Mas olhar para trás também, se sentir feliz, satisfeito com o trabalho que foi feito também é muito legal. E tranquilo, porque foi um trabalho de qualidade, um trabalho belíssimo, como eu te falei, né? Você olha, não é um trabalho que o tempo passou e ele perdeu a essência, muito pelo contrário. Ele é atemporal, ele é belíssimo, né? Então eu acho que você deve se sentir orgulhoso, né? De que o Pedro, né, que estava na UCP, fez uma entrega genuína, muito especial. E o que você aprendeu na marra? Na vida. Na marra? Alguma coisa assim que você, aí eu vou trazer aqui aquela expressão bem anos 70, tudo bem, né? Bem assim, nostálgica, né? Putz, que me grilhe, meu Deus, né? Fica aprendendo na marra isso. Olha, bastante coisa. Mas assim, uma coisa. Uma coisa. Deixa eu pensar. Uma coisa assim, que caramba, como é que eu dei esse furo? Já tive com o trabalho, assim, porque são muitas expectativas para serem administradas, né? Então, já tive algumas situações que foram uma bola fora no trabalho, assim, mas de forma mais geral, que eu acho que pode funcionar para todo mundo, eu acho que a maior capacidade de um designer, de um criativo, de um publicitário, é saber ouvir. Saber ouvir, interpretar e conseguir fazer um trabalho que seja agradável ao seu olhar, mas que seja a expectativa ou próximo, até além da expectativa do cliente. Então, assim, por muitas vezes eu acabei, como é que é o termo, assim, furando com o cliente, assim, por uma questão de não ter percebido um detalhe, de não ter pensado, nossa, o cliente falou isso aqui e eu ignorei. Ou então uma coisa que eu fazia muito, assim, era já começar criando porque tinha uma necessidade de colocar para fora ali. Então, antes da primeira reunião com o cliente, eu sabia que ia vir no trabalho, eu já estava abrindo o Illustrator, Photoshop, procurando referência, e tudo bem, faz parte, mas assim, não se apegar e não ficar preso a isso também é muito importante, né? Então, eu acho que uma das melhores qualidades de um criativo, de um publicitário no geral, é ouvir. Assim. A escutativa. Escutativa, exatamente. Pedro, qual é o seu, para contato, se vocês quiserem conhecer o seu Behance, qual é o endereço dele e teu nome de guerra? É behance.net/Guarilha, né? É só procurar Pedro Guarilha no Behance. A gente vai botar no link aqui. Ok. Pedro Guarilha no Behance, @GuarilhaPedro no Instagram. E é isso. Se tiver um aluno querendo saber um pouco mais aí, com curiosidade, tiver perguntas, assim, estou sempre aberto para mandar mensagem também. Acho que eu gosto muito de poder ajudar, né? Com certeza. Foi bom demais. Matar saudade. Obrigado a você pelo convite. E aí ficamos aqui com o nosso papo de publicidade de hoje. Até a próxima.